Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre temperatura e calor. Vamos lá aprender um pouco sobre eles? É normal pensarmos que a temperatura mede o calor, mas são um pouco diferentes. Existe uma diferença entre eles, e de temperatura e calor não são a mesma coisa. Então, qual é a diferença de calor e temperatura? Primeiramente, vamos começar a entender um pouquinho sobre o que é temperatura. Temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou energia cinética das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior será a sua temperatura. Aí vocês me perguntam, como é que ocorre essa agitação das moléculas? Eu não sei como é que ocorre. Então, quando as moléculas de uma matéria estão em uma temperatura menor, elas ficam mais juntas, indicada aí na seta roxa. Vocês percebem as bolinhas bem juntinhas? Então, aí ela está numa temperatura menor. Na imagem à direita, se vocês perceberem, essas molequinhas estão todas separadas, porque a temperatura está maior. Ou seja, o grau de agitação delas, né, estão bem maiores. A água, por exemplo, quando ela está em temperatura menor, as suas moléculas se juntam e ela se solidifica, ela vira gelo, certo? E com isso, o grau de agitação das suas moléculas, ela fica bem menor. Elas praticamente nem se movimentam, porque está exposto a uma temperatura menor. E quando essas moléculas elas se afastam, é porque elas estão submetidas a uma temperatura maior. Um exemplo mesmo, a água. Quando ela está em fervura, as suas moléculas, elas todas ficam afastadas. Se vocês perceberem, a água fica totalmente em movimento quando está em fervura, não é isso? Porque suas moléculas ali estão todas se movimentando. Então, a temperatura ela é medida através do grau de agitação das moléculas. Se elas estiverem mais juntas, porque elas estão em uma temperatura menor. Se elas estiverem mais afastadas, ela está numa temperatura maior. Então, quando essas moléculas estão juntas, chamamos de contração térmica. Na figura 1, ela representa essa contração térmica. Quando elas estão mais afastadas, chamamos de dilatação térmica. Na figura 2 tem representado essa dilatação dessas moléculas mais afastadas. Alguma vez na vida, vocês já colocaram a mão na testa para ver se estavam com febre e percebeu que estava quente, mas não sabia se estava com febre ou não. Isso evidencia que nem sempre o nosso tato ele é confiável para comparar a temperatura de um objeto. Por isso, a necessidade de um meio para fazer a medida de temperatura e expressá-la usando uma escala numérica. Que meio é esse que a gente utiliza? O termômetro, não é isso? O termômetro ele é responsável por medir o grau de agitação térmica de um objeto. Ele é utilizado por nós no nosso dia a dia, né? E utiliza-se da escala de Celsius. Essa escala de Celsius foi criada pelo cientista sueco Anders Celsius. Ele dividiu a escala de temperatura em 100 partes. Cada divisão dessa é chamada de grau Celsius, no qual 0 Celsius é o ponto de congelamento da água e 100 Celsius é o ponto de ebulição da água, ou seja, o ponto de fervura da água. Já vimos sobre temperatura, agora vamos ver o que seria o calor. Então, o calor é quando dois corpos estão a temperaturas diferentes e são colocados em contato, onde ocorre a transferência de energia do que está a uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa. Gente, o calor é uma transferência de energia. E como percebemos no nosso dia a dia essa transferência de calor? Um exemplo na figura A, que é da mamadeira colocada na água. Quando a gente coloca a mamadeira na água fria, a gente percebe que com o tempo o leite que está dentro da mamadeira ele fica mais frio
e a água que está na vasilha, né, na qual a gente colocou a mamadeira, ela fica mais quente, mais quentinha, né? Então, a gente percebe que houve essa transferência do calor que está na mamadeira para a água que está mais fria. Da mesma forma, é quando a gente coloca um objeto quente numa geladeira. Então, a gente percebe que ele com o tempo se esfria, né? Por que isso? Porque houve uma transferência de calor. O calor que estava no objeto que a gente colocou na geladeira, ele passou para a geladeira, como representa na imagem B. Uma coisa é o termômetro. Quando a gente coloca ele sobre a nossa pele, há uma transferência do calor do nosso corpo para o termômetro, certo? Então, o termômetro, ele não mede a nossa temperatura, ele mede a sua temperatura mesmo, porque transferimos o calor do nosso corpo para ele. Então, ele vai medir esse calor que foi transferido. Então, o calor, ele sempre se transfere espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio. Isso se chama equilíbrio térmico. Então, a energia transferida entre dois corpos que estão a temperaturas diferentes e são colocados em contato, acaba ocorrendo uma troca de calor. Com isso, suas temperaturas se modificam até chegar a uma situação que ambas apresentem a mesma temperatura. Vemos na imagem. O objeto A está a 80 graus Celsius. Então, a tendência é ele transferir seu calor para outro objeto, o B, que está a 40 graus Celsius. Então, o objeto A vai transferir calor para o objeto B até que chegue a uma temperatura onde os dois fiquem iguais. No caso, a figura A ficando com 60 graus Celsius e a B 60 graus Celsius. Então, calor é isso. Calor é uma transferência de energia de um objeto para o outro. Uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa. Existem três processos de troca de calor: a de condução, a de convecção e de irradiação. Vamos conhecer cada um deles? A primeira é a condução térmica. O que seria? A condução térmica é o contato direto de transferência de calor ou que estejam unidos por um material condutor de calor. Então, no processo de condução térmica, não há movimentação de material de um corpo para o outro, apenas transporte de energia, ou seja, a transferência de calor. É muito importante entendermos sobre condução térmica no nosso dia a dia. Quando a gente está cozinhando em uma panela de ferro, onde sua alça também é de ferro, nos queimamos com maior facilidade, não é isso? Por quê? Porque ali o calor que está ali na panela vai para a alça da panela, que é de ferro, que é um bom condutor de calor, e com isso a gente pega essa alça e esse calor se transfere para a nossa mão, não é isso? Então, o ferro ele é um bom condutor, certo, de calor. Por isso a importância de isolantes térmicos, né? Por isso que a maioria das panelas hoje tem o plástico na sua alça, tem a madeira na sua alça, como vocês veem na imagem B, para que facilite na hora da gente cozinhar, né? Porque não seria ideal cozinharmos com nossa mão queimando, não é isso? E os isolantes térmicos são muito importantes para nós, né, no nosso dia a dia, e até mesmo para os animais. Tem animais que resistem muito bem ao tempo frio, principalmente aqueles que vivem no Polo Norte, né, Polo Sul, devido à sua grande densidade de pelos, como por exemplo os ursos. Esses animais também têm uma grande quantidade de gordura sobre a pele, que tem essa função de ser um isolante térmico contra a perca de calor, né, para o frio nos lugares que eles vivem. As penas da aves também são isolantes térmicos porque ele tem um papel de dificultar a perda de calor para o ambiente. Em dias frios, nós utilizamos muito casaco, né?
por conta disso mesmo, para evitar a perca de calor em tempos de frio, né? A gente sente muito frio, então ali quando utilizamos casaco, vai reter o calor do nosso corpo, então o calor do nosso corpo não vai ser perdido para o ambiente. Quando cozinhamos também, temos o hábito de usar colher de madeira. Por quê? Porque a madeira é um isolante térmico, então vai evitar que o calor que está na panela se transfira para nós. Com isso, podemos cozinhar, não é verdade? Outro processo de transferência de calor é a convecção térmica, que é um processo de transferência de calor que acontece graças à movimentação de um material. Temos dois tipos, a convecção em gases e a convecção em líquidos. Um exemplo de convecção em gases é quando a gente liga o ar-condicionado. Se vocês perceberem, o ar frio ele desce, na verdade. Então, o ar frio ele é mais denso. Por isso que os ar-condicionados eles ficam mais ao alto. Porque se estivesse por baixo, ele não ia gelar o ambiente. Então, o ar frio, a tendência dele é descer, por ele ser mais denso. O ar quente, a tendência dele é subir. E aí, quando a gente liga o ar-condicionado, então ocorre uma convecção térmica, né? Ali ocorre uma movimentação de gases, porque o ar frio ele desce e o ar quente sobe. Da mesma forma acontece com o líquido. Quando a gente coloca uma água para ferver, a gente percebe que há uma movimentação ali na água, não é verdade? Isso acontece por quê? Porque a parte quente sobe, né? E a parte fria, que é a parte de cima, desce. Então, ali, ó, há uma movimentação, onde a água fica subindo constantemente, a parte de baixo da água sobe e a parte de cima desce. Então, isso é convecção térmica, né? Isso também é um processo de transferência de calor, porque ali há uma movimentação ali do material. E por último, sobre os processos de troca de calor, temos a irradiação térmica, onde a diferença dele para os outros é que ela pode ocorrer mesmo que os corpos estejam separados pelo vácuo. Um exemplo disso é a fogueira. Mesmo a gente estando separado dela, a gente consegue sentir o calor, né, pela irradiação térmica. Também acontece quando sentimos o calor dos raios solares, né? Sentimos pela irradiação térmica, né? Então, o processo de troca de calor do Sol para nós é por irradiação térmica. E essa luz do Sol, né, que ela é branca, quando ela é atravessada a prisma de vidro, ela é separada de luzes diferentes, ou seja, de diferentes cores, que é a cores do arco-íris. Vocês lembram do arco-íris? Então, é a luz refletida do Sol. Então, ela tem diferentes cores. Essa luz ela é chamada de infravermelho, certo? E encontramos muito no nosso dia a dia nos controles remotos de televisores, né? Para ter uma comunicação com os aparelhos de televisão. Também tem outro tipo de luz, que é a luz ultravioleta, onde é a luz também não invisível e a gente tem que ter muito cuidado porque ela oferece, né, grandes riscos de queimadura. Por isso a importância de utilizar protetor solar, certo? Contra essa luz não invisível, porque além de ter queimaduras, podemos provocar também um câncer de pele, não é isso? Então, evitar ao máximo pegar muito sol por causa dessa luz ultravioleta. E também falando sobre esse calor irradiado, precisamos entender sobre absorção e reflexão, onde os objetos brancos são bons refletores, né? Porque a cor branca, ela tem essa capacidade de refletir a luz. Já as cores pretas, eles fazem um efeito ao contrário, ele absorve a luz. Então, isso é muito possível ver no nosso dia a dia, quando a gente usa a roupa preta em dias ensolarados, onde a gente sente muito calor. Por quê? Porque o preto, ele absorve essa luz, né? A luz do sol. E aí ela esquenta mais, né? E se a gente utilizar a branca, a gente não sente tanto calor assim como
a preta, porque a branca reflete. Então, pessoal, nosso conteúdo sobre temperatura e calor acaba por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e tchau, tchau.